Opa. Bom dia, a gravação se iniciou um pouquinho antes. Vocês vão participar dos ajustes também, calma aí. Olá! Oi, tudo bem? Tudo bom, querida? Tudo, e você? Tudo ótimo, coisa boa de ter aqui com a gente. Pois é, que alegria, né? É bom encontrar assim. Bom demais. Depois de tantos anos. Sim, depois de tantos anos. Adorei, achei tão pertinente, tão dentro das temáticas todas que a gente trata aqui no Itamaraty, de uma demanda antiga do pessoal da Associação dos Familiares, para quem a gente também divulgou o encontro, e dos próprios servidores, porque essa história de ser expatriado, repatriado, essa adaptação toda, ela, ela é delicada. Eu acho que é o melhor termo para a gente usar, um termo mais sutil. É verdade, é super. Eu vejo a comunidade aqui, tanto que até vou comentar, na Argentina eu criei um grupo para dar aula de cinema. Uhum. E aí, esse grupo, a gente começou como aula de cinema. Uhum. Só que depois a gente ficou tão amiga e era terapia pra gente, assim, a gente se juntava porque eram todas as mulheres expatriadas Uhum. e que estão acompanhando o cônjuge, que é outra situação também, que são duas situações diferentes aí, né? O cônjuge que tem o que trabalha, né, que está indo como o principal e que chega com um trabalho já programado, tudo feito, Sim. e tem o spouse, que vai como Uhum. você chega e tem uma página em branco na sua vida. Então, Sim. assim, é muito tricky, né? Assim, você vê muita gente deprimida, muita gente que e alguns casamentos se desfazem. A gente tem amigos que separaram porque a mulher não deu conta, às vezes é o homem também, né? Mas Uhum. em geral é a mulher que vai de spouse, não dá conta, porque você sempre dá um passo para trás a cada mudança, né? Uhum. Então é difícil, mas tem um lado bom, né? A gente tira Tem. coisas boas, Tira muitas coisas coisas boas. boas. Eu acho que é uma experiência e tanto. Viver fora do Brasil é uma experiência incrível, né? E eu acho que a forma como você lidou com a situação.
que eu acho que foi o que mais me encantou. Eu disse assim, gente, ela transformou em poesia. Então, eu fiquei assim, eu disse, eu preciso falar com ela. E foi muito engraçado, porque eu fui no grupo do Santo Antônio. Aí eu, gente, alguém, por favor, teria o telefone da Lilian? Aí o Fernando, seu primo, ele disse assim, Lilian, minha prima? Essa daqui? Eu disse, aí ele, aqui. E aí eu falei com você, depois eu botei lá no grupo, dizendo assim, olha quem eu encontrei, olha quem vai falar lá no Itamaraty. Ah, que legal. Eu não estou no grupo. Eu achei que eu estivesse no grupo. Eu não lembro. Acho que na época daquelas confusões de política, não sei o quê, deu um rolo. Eu não lembro. Eu não sei o que aconteceu, que eu não recebo mais mensagem nenhuma. Então... Vou te colocar lá no grupo da gente, então. É um grupo menor, mas vai ser legal. Vou te colocar por lá. Ah, legal. Eu topo. Adoro. Ótimo. Que bom. Pois A é, gente então... começou a falar disso, das peculiaridades. A Associação dos Familiares existe há mais tempo. Eu estou no setor de assistência médica, vai fazer 4 anos. Você já está no Itamaraty faz tempo, assim? 10 anos. Ah, eu não sabia. Achei que você tivesse entrado agora. Não, Então você já está há muito tempo. Estou. E aí tem 4 anos que eu estou na chefia do setor de assistência médica. E aí foi quando eu estreitei laços com a Associação dos Familiares. A Associação dos Familiares chegou a fazer um mini curso aqui para falar sobre as peculiaridades da expatriação, em especial o caso dos cônjuges, que vão acompanhando e como adaptar os filhos. Existe essa associação, eles têm, em alguns locais, eles têm um acolhimento, um receber os servidores e compartilhar com os servidores algumas informações de quem está lá há mais tempo. Mas como eu estou no trabalho voluntário, quando o servidor é removido, o posto fica desprovido dessa pessoa, né? Sim. E como é uma associação que é externa ao Itamaraty, não são todos os postos que a gente conseguiu fazer esse acolhimento. E aí foi em 2018, 2019 que a gente começou a falar sobre a preparação da família, sobre o quanto é difícil para a família, e começou a trazer cada vez mais o tema. Então, quando eu vi lá você falando do livro, eu disse, pronto, é isso. E a gente está com um plano aberto. Então, acho que vai ser bem sincrônico. Ai, que bom, fico feliz de... eu até comentei no dia que eu fiz o lançamento do livro aqui, no México, a Larissa, que foi a que escreveu aquela matéria que você leu, ela me ajudou lá na apresentação e ela me perguntou, mas quando você escreveu todos esses poemas, você já estava pensando em poder passar isso para as pessoas, para os expatriados? Eu falei, para ser sincera, não. Eu escrevi para mim, foi a minha maneira. Só que depois que eu publiquei, eu comecei a ver que funcionava para as outras pessoas se identificavam com aquilo, porque as dores são muito parecidas, entendeu? Então... eu achei bonitinho, porque ontem eu coloquei no grupo dos Off-Chance, dos Achans do Facebook, e coloquei também no meu Instagram, o transformar a dor em criatividade. E o quanto isso é curativo, né, Lilian? Muito. Para mim é total, assim. Eu também vou falar disso. Para mim é aí, é a minha terapia maior. Hoje em dia eu faço terapia mesmo, mas a minha terapia ao longo desses anos foi o papel, sem dúvida. Então, a arte ajuda. Ajuda. E outra coisa que me chamou a atenção, né? Porque você agora está com um filho em cada canto e você e seu marido aí, né? Então, agora mesmo, eu estava entrando, eu demorei um pouquinho, porque aí minha filha mandou uma mensagem, meu filho hoje fez uma apresentação, porque ele já vai se formar, e ele fez a apresentação, não a final, mas o primeiro draft do projeto final dele, aí ele foi contar e eu estava ouvindo, né? Então é assim, a vida é assim, coração é dividido, está em várias partes do mundo. Eu acho que é outra peculiaridade da gente, né? Porque as pessoas vão ficando pelos cantos, né? As famílias vão ficando. Eu estou inscrita no plano de remoção pela primeira vez agora. E o meu mais velho está com 16 anos. Aí todo mundo olhou para mim e fez assim, você está preparada para ele não voltar? Aí eu disse, gente, o de 16 anos eu estou mais preparada do que o de 7, né? Porque o de eu vou falar disso também. Eu vou falar, e eu tenho 2 também, então eu vou falar sobre as 2 experiências. O primeiro a sair e a segunda a sair, que é a UTI, que deixou o ninho totalmente vazio. Vamos falar disso. Vai ser ótimo, vai ser ótimo.
E eu preparei, eu te falei, né, que eu preparei um PowerPoint, porque eu pus umas fotos e os poemas que eu vou ler, porque eu vou ler alguns, eu também tirei a foto, porque eu acho que às Tá. vezes as pessoas gostam de ler. Então, Uhum. se eu puder compartilhar a tela. Pode sim, eu acho que... Eu nunca usei o Google Meets. Aqui não é o Google Meets, não, esse é o Teams, né? o Microsoft Teams. Teams. tem aqui. Embaixo, É esse isso. Open Share Tray. Exatamente, essa mesma. Deixa eu tentar aqui. Tenta aí, por favor. Peraí, deixa eu só desligar duas coisas, porque senão... Desktop? Não quero compartilhar o desktop. Peraí, que a minha filha já me ensinou isso e eu sempre faço errado. Por que não está indo? Eu acho que você tem que abrir o arquivo no seu É, desktop eu e vou depois lá. você compartilha. Uhum. É porque eu estava tentando outra coisa aqui. Vamos lá, deixa eu botar isso aqui no primeiro. Pronto, eu acho que agora vai dar. Eu já vou transformar todos os... Tornar um participante. Ué, entire screen. Eu vou te transformar. Estou transformando você em participante aqui. Pronto, tenta de novo agora. Tá, deixa eu tentar, porque eu não estou conseguindo. Eu consigo compartilhar só a tela que a gente está. Eu acho que é aqui mesmo. Não. Only meeting organizer and presenters can share. Então não posso. Do jeito que estava, eu podia. Do jeito que estava, eu podia. Podia? Podia. Eu que não estava... É porque pronto, tornei você apresentador. Pronto. Ok, vamos lá. Eu quero saber por que está aparecendo... Deixa eu ver, se eu compartilhar aqui, você vai ver o que você vai ver. Você vai ver você mesmo. We need permission to share a screen. Ativar, modo, fixar. Ué, mas eu te transformei em participante, em apresentador. Era para estar dando certo, né? Aham. Estranho. Calma aí, mostrar efeitos, galeria, modo de conferência. Chat. Assim, em teoria, tá dando certo, porque eu consigo ver aqui. Você consegue ver para você? Só não sai para mim. Aí quando eu aperto em share, ele não aparece share. Choose what to share. Ok. Aí eu choose. Tá entrando agora. Não, tá não. Fui eu que mudei a minha configuração aqui. Não tá entrando. Não me permite, não aparece para mim. Quer compartilhar comigo? Como? Pelo Google Drive? Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Que estranho. Era para você estar vendo o meu. Que aparece como se eu tivesse podendo compartilhar. Screen share. E você não consegue ver, né? Meu compartilhamento. Não consigo ver. Muito esquisito. Eu abri aqui, mas o que aparece para mim são o que eu quero compartilhar do meu computador. Não aparece nada do seu. Não, e o meu aparece aqui. Choose what to share. Tarana, want to share content of your screen. Ok. Entire screen. Aí eu dou ok. Vamos ver. Aí eu aperto share. Deixa eu esperar para ver o que acontece. Mas não acontece nada. Você tá vendo? Não, né? Não. Você consegue compartilhar comigo no chat? E eu compartilhar aqui? Vou tentar. Peraí, então eu tenho que te mandar o arquivo, é isso? Uhum. Que estranho, tô achando isso muito estranho. O Keynote, você abre Keynote? O Keynote da Apple? Não. Export to PowerPoint. Só que aí ele vai desconfigurar as fontes e tal, mas tudo bem.
Deixa eu ver se o Pedro pode me ajudar aqui. A Nina não tá Gente, conseguindo. vocês que já estão aí, Lisandra, eu vou te pedir um favor. Veja se você... Eu transformei todo mundo em participante para ver se eu habilito o chat e o microfone de vocês. Vocês poderiam testar, por favor, para ver se conseguem? Testar o microfone? Isso, Lisandra, perfeito. Tá funcionando. Maravilha. Estou transformando todo mundo em participante, porque aí vocês podem ativar microfone, ativar a câmera, entrar no chat. Alguém pode me ajudar? Gente, alguém sabe como compartilhar o arquivo? Porque eu acho que eu tô no lugar certo aqui, porque fala Open Share Tray, aí eu vou lá, fala Screen Share, eu vou no Desktop Window, coloco lá, marco, ponho Share e não faz nada. Eu não sei. Você conseguiu exportar ele pro... Deixa eu ver, a minha filha entrou aí, tô pedindo ajuda, uma vez ela já me salvou. É, a Nina tá aqui. Eu tô mandando aqui para ela ver se... Eu até abri a minha bandeja de compartilhamento, mas não adianta também não, que aí O aparece... problema é que eu tava exportando aqui como... o Pedro também tá vindo me ajudar. Não, aciona toda a família para... Olha lá, aqui eu tô no Teams, tá vendo? Aí, aqui, Screen Share, certo? Aí vou lá, Você beleza? escolhe o que screen share você vai. Você só isso tem aqui. um. Mas eu tenho um Keynote. Então você aperta o Keynote e Pois dá é, share. Share. E não acontece nada. Tem que ver se eles não estão conseguindo enxergar nada, não, né? Não, Não, né? Vocês não veem nada aí. não. Então por que você não põe em PDF? Eu salvo em Em PDF? PDF. Talvez eles não consigam, a plataforma não aceite o sistema do Do Keynote? Keynote. Sério? Pode ser. Ok, vamos tentar assim. Aí você share O PDF. o PDF. Pode ser, faz sentido. Porque justamente na hora que eu coloco aqui o PDF é que ele não aparece, né? Faz o teste O com PDF lá não. no evento. Vamos tentar de novo, então. Mas aí como é que eu faço? Tem que abrir o PDF. Gente, calma, vai dar certo, hein? Vai sim. Aqui, PDF Pages. Esse? Esse, né? Não sei. Não, É o de hoje, põe por data. tem nenhum. Não, aqui. Tá aqui. Deve ser esse. Abriu? Não, vou abrir agora. Você não tem mais nada aberto, né? Não, tem o Keynote. Tá. Então, tu fecha o Keynote, então. Mas se ele não leu o Keynote... Mas você vai abrir a sua tela, você vai compartilhar a tela que estiver aberta. Gente, problemas técnicos sempre. É assim mesmo. Então, Toda reunião é uma aventura. Vamos ver aqui. Agora, tentar com PDF. Não. Eles te deram permissão para você share? Sim. Sim. Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa a gente vai sem... Sim, porque ela só Você pode... manda pelo arquivo e ela mostra lá. Como? Manda pelo arquivo. Eu vou mandar. Manda pelo chat, o arquivo. Foi o que ela falou. Vai ser assim. Deixa eu voltar. Tá bom, obrigada. Agora, como que eu mando? Eu nunca usei o Teams, eu sempre uso o Zoom
Na mesma barrinha onde tem a bandeja de compartilhamento, eu tô vendo aqui tem um balãozinho. Mas aí não me deixa, fala, chat in channel meetings is only available to team members. Não acredito nisso. Manda para mim no Peraí, WhatsApp. eu vou te mandar pelo WhatsApp. Isso, pronto. Ai. Tecnologia é assim, gente. Pessoal, desculpa, a gente está fazendo tem ao vivo. Tem sempre o lado bom e o lado ruim. Não, mas se também, na pior das hipóteses, eu falo só, gente. Aí vocês vão ter que aguentar minha carinha. Bom, gente, essa é Lilian Lustosa. Vou começar as apresentações enquanto ela manda para mim. Lilian, bom, a gente se conhece há algum tempinho, né, Lilian? Desde 1900 e bolinha. E bolinha. E Lilian está no exterior há anos, então a gente se encontra pouquíssimas vezes e eu tive a sorte de, há umas 2, 3 semanas, ver que Lilian tinha lançado um livro de poemas contando sobre a vida dela de expatriada. E a gente está no meio de um plano de remoção, né? Eu achei super pertinente o tema, é um tema que, como eu estava explicando para ela antes de vocês começarem a entrar, é um tema super importante para o Itamaraty, que é uma demanda também da Associação de Familiares, assim como dos servidores, a gente falar de todos os dilemas e todas as angústias e ansiedades que envolvem a expatriação e a repatriação. E eu achei uma forma muito interessante de olhar para isso, porque, como eu falei para a Lilian, transformar a dor em criatividade e fazer disso uma coisa completamente nova. Então, foi daí que partiu o convite. Eu quero agradecer, Lilian, por ter aceito o convite. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui conosco. Quero avisar que quem não pôde assistir ou quem quiser assistir mais uma vez a palestra, ela vai ficar gravada, ela está sendo gravada, vai estar no portal do SAMS, na página principal da Intratec. A gente tem um botãozinho naquele menu colorido do lado direito, chama Portal de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho. Clicando lá, você tem acesso a todas as palestras que a gente já fez desde 10 de outubro, assim como vários outros assuntos atinentes à saúde dos servidores no Itamaraty. Então, por favor, divulguem para que outras pessoas possam assistir também. E aí eu passo a palavra agora à Lilian para se apresentar. Lilian, estou abrindo enquanto você se apresenta. Você conseguiu? Pois você recebeu o PDF. A gente tenta. Recebi, sim. Aí, se der, deu. Se não der, a gente vai falando. Né? Vai dar certo. Então, tá. Boa tarde. Boa tarde, né? Aqui, bom dia. Mas boa tarde a todos e todas. Eu queria, em primeiro lugar, claro, agradecer a Dani por ter me convidado e ao SAMS para poder estar aqui hoje, compartilhar um pouquinho com vocês, né, dessa experiência que é ser expatriada, falar um pouquinho sobre o que é ser estrangeira, né, com tudo que essa palavra... isso aí, é isso aí. Prontinho. Ótimo. Aí eu só te aviso na hora, né? Tá certo, porque eu não vejo vocês agora. Então, mas aí eu te aviso quando for para mudar. Então, eu estava agradecendo a presença, o convite da Dani, do SAMS, a presença de todos que estão aqui para ouvir um pouquinho sobre essa vivência, né, de expatriação e sobre o que é ser estrangeira, com tudo que essa palavra abriga, né, tanto de coisas positivas como negativas. Muitas positivas, como conhecer pessoas novas, conhecer novas culturas, experimentar novas comidas, sentir novos cheiros, tantas coisas boas, mas também coisas não tão boas, como se sentir só, se sentir muitas vezes perdido, e coisas que a gente pode, claro, transformar, sempre pode transformar em aprendizado, mas às vezes essas coisas derrubam a gente. E tudo bem, porque a gente também sempre tem a chance de levantar, né? Então, vamos lá. Eu vou começar, então, pelo começo, que a Dani já me apresentou um pouquinho, eu vou me apresentar um pouco mais. Eu nasci em Fortaleza, mas eu cresci em Brasília, estudei em Brasília, casei em Brasília, tive meus filhos em Brasília, fiz faculdade em Brasília, e só bati asas, né? Quando eu estava com 34 anos, que foi quando a gente foi morar na Suíça. E nessa época que eu soube que a gente ia mudar,
foi quando eu tinha acabado de passar num concurso público aí em Brasília, o concurso dos Correios, para trabalhar na publicidade, porque eu estava super feliz, porque eu estava querendo retomar a minha carreira, né, de publicitária, que é a minha primeira formação, e que eu tinha deixado de stand-by quando nasceram os meninos, né? Nasceu o João, tem 22 anos hoje, e a Nina, 20. Então, quando nasceu o João, eu dei uma pausa na vida de publicitária e fiquei mais em função deles, fazendo outras coisas. Fui empresária, fui um monte de coisa, gente. Fiz muitas coisas para tentar conciliar ser mãe e trabalhar um pouquinho. Mas eu estava querendo retomar a publicidade. Então, estudei, passei no concurso, estava toda feliz, soube do resultado em novembro, em dezembro o Pedro me informa que nós vamos para a Suíça. Que alegria! E realmente foi uma alegria, porque isso era um sonho antigo, e eu até separei aqui o primeiro slide depois desse aí, que é o do livro, é um cartão postal para vocês verem que era um sonho antigo, que Pedro e eu escrevemos para nós mesmos, quando a gente estava numa viagem em Chicago, visitando o meu irmão, que morava lá, estava fazendo doutorado, e no Navy Pier, você chegava lá e escrevia, era o final de 97, você fazia o New Year's Resolution. Então, a gente escrevia o que a gente queria para a nossa vida naquele ano, no final do ano eles te mandavam um cartão postal, e você checava se tinha conseguido ou não, né, a sua resolution para aquele ano. Então, aí, ó, final de 97, a nossa New Year's Resolution para 98 era morar fora. Então, tá lá, we want to live abroad and get a better salary. Claro, porque, como vocês podem ver, nós morávamos ali na 216, num apartamento de 43 metros quadrados, que era muito fofinho, e era onde a gente estava começando a nossa vida, mas a gente queria ganhar um pouquinho mais e queria morar fora. Então, morar fora já era o nosso sonho. Só que o timing é que não foi tão bom, porque eu tinha acabado de passar no concurso. Mas isso também é uma coisa que muito cedo eu aprendi na vida de expatriado. O timing nunca é bom. O timing nunca é perfeito, porque sempre... Eu acho que se na vida, de um modo geral, já é difícil que o timing seja perfeito, numa vida de expatriação, muito menos, porque você não consegue programar muito a sua vida, você programa dentro de um limite. Mas você também vai aprendendo aos poucos a administrar isso e a viver mais aqueles poucos anos, entendeu? Então, assim, eu não faço planos para daqui a 4, 5 anos, eu não tenho como fazer porque eu não sei onde eu vou estar. Então, meus planos, em geral, são para 2 anos, 3, aquele período que eu vou ficar por ali. Isso evita muitas frustrações, eu acho. Mas, então, chegou a época de realizar o nosso sonho, fomos para Genebra, mudamos em 2008, e o Pedro tinha me dito que a gente ia por 1 ano, talvez renovável por 2, ele estava no projeto, 1 ano, renovável por 2 anos, beleza, eu falei, ótimo, quem sabe a gente não consegue esticar, fica 4 anos, né, ótimo, vai ser bom para as crianças, uma boa experiência, só que esses 2 anos viraram 14, e agora com uma perspectiva de mais 7 até a gente poder voltar para o Brasil. Então, assim, outra vez, né? Não foi uma coisa que a gente tinha programado tanto tempo. Mas você vai se adaptando ao que a vida vai te dando, te presenteando, né? E nós fomos para lá. E nesse meio tempo, claro, as crianças cresceram e voaram também. Então, hoje, nós estamos, eu e Pedro, morando aqui no México, João Pedro mora em Syracuse, que é norte de Nova York, a Nina mora em Boston, e os meus pais e meus irmãos no Brasil. Então, é assim, a gente fica com o coração bem dividido, mas a gente sabe que também isso faz parte da vida de expatriação, porque na hora que você engata, né, ou aceita esse projeto de ser expatriado, a gente já sabe que existe esse risco, porque a gente muito cedo ensina os nossos filhos a voar, e eles vão querer voar. E eu acho que está ótimo, não tem nenhum mal nisso. Aliás, eu vejo só positivo. Então, ao longo desses anos, claro, vivemos muitas coisas boas e também alguns sufocos. Tipo, uma vez que a Nina ficou doente, teve que ser internada, dormir no hospital, o João teve que dormir sozinho em casa, e claro, o Pedro estava viajando, porque sempre as coisas vão acontecer quando ele estiver viajando.
É sempre assim, é quase uma regra. As coisas acontecem quando o seu marido ou a sua esposa estão viajando. Mas, assim, teve uma vez que eu botei os meninos, teve uma nevasca louca, a gente ainda não tinha mudado o pneu de neve, aí eu tive a brilhante ideia de botar os meninos no trem, porque aí ia ser ótimo, né? Não ia ter risco, bota no trem, chega na escola, ótimo. Botei os meninos no trem, quando eu olhei, tinha colocado pro lugar errado. Eles foram parar na estação central de Genebra, e eles estudavam numa cidadezinha pequena. E eu fiquei desesperada, não tinha como falar com eles. Enfim, e claro, o Pedro estava viajando. É assim, é assim. Só que nessas horas, você descobre uma força que não vem do além, assim, dentro de você. Na verdade, a força não vem do além, ela está dentro de você, que você resolve. Você dá um jeito e você resolve. Nem que depois você se acabe de chorar, que era o que sempre acontecia. Resolve, faz, deu tudo certo, e depois você chora, beleza, e vamos em frente. Então, assim, isso também é uma coisa interessante. Você vai descobrindo uma força que você tem que você nem sabia que tinha. É uma coisa que eu gosto no lado da expatriação e gosto no lado de ser estrangeira, é assim, você chega num país novo e não sabe como funciona nada. A gente chegou aqui no México, eu fui comprar pão. Aqui na padaria, você pega uma bandeja desse tamanho, uma pinça, e sai pegando os pães e as coisas. E eu não percebi. Eu entrei e fui pedir o pão. Não, tem que pegar a bandejinha. Então, cada país vai ter suas peculiaridades, que no começo são um pouco intimidantes, mas que na hora que você começa a dominar aquilo, te dá aquela sensação de, olha que legal, eu sei, eu consigo, eu dou conta, eu consegui. É uma sensação muito boa. Então, assim, tem a frustração, o medo do começo, que em seguida te dá a sensação mais de, acho que de realização, de se sentir forte mesmo, né? Mas, e aí, durante esses anos todos, nas horas difíceis, uma coisa que me ajudava muito era escrever. Porque, para mim, o papel sempre funcionou como uma terapia. Ali o papel sempre foi o lugar onde eu afogava minhas mágoas, chorava minhas pitangas, escrevia o que eu estava sentindo, sem censura, sem julgamento, porque ali é o meu espaço, eu posso escrever o que eu quiser escrever. Então, isso me ajudou muito. E ao longo do tempo, eu fui escrevendo algumas coisas. Agora, isso não começou na expatriação. Eu já comecei a escrever antes. Quando eu estava estudando para o concurso, eu fiz um cursinho, um Obcursos. E nesse período do cursinho, eu conheci um professor da UNB, o Gustavo Castro, que dava aula na comunicação e que estava lá dando aula no Obcurso de Teoria da Comunicação. E na aula eu peguei numa briga com ele, uma briga não, né, gente? Uma discussão com ele sobre a questão de alta cultura, baixa cultura, porque eu falava, como assim? Como que alguém pode determinar o que é alta cultura e baixa cultura? Isso é uma coisa tão relativa. Como? E eu ficava indignada. E na maior discussão, e as pessoas me olhando com a cara feia, porque ninguém estava ali para discutir coisa que não tinha resposta. As pessoas queriam aprender para passar no concurso. E eu discutindo com ele. E dali nasceu uma amizade muito bacana entre a gente, entre o Gustavo né, e eu. E aí a gente começou a... Não, aí ele chegou para mim e falou, o que você está fazendo aqui? O seu lugar é na academia, o seu pensamento é muito mais alinhado com o pensamento acadêmico, vai fazer um mestrado, vai... E beleza, eu falei, legal, eu vou fazer um mestrado. Fiz um projeto, claro que já envolvia poesia, porque era sobre o cinema espanhol contemporâneo, para o UNB. Passei para o Gustavo ler, aí a primeira versão ele falou, tá lindo, você escreve super bem, mas pode jogar fora, isso não serve para academia. Você tem que escrever de outro jeito. Beleza, escrevi outro, fiz, mandei para ele, ele falou, isso tá bom, tá, eu mandei, meu projeto foi aceito, aí só faltava passar na prova. Só que eu não passei na prova. Aí foi aquela tristeza, né? Aquele fracasso, me sentindo fracassada. E nessa época, eu escrevi o primeiro poema que está no livro, que é o próximo slide. Não, eu esqueci de... É porque isso aí é a foto da primeira neve, porque nem só de emoções ruins vivia meu papel. O meu papel também abrigava palavras que falavam de emoções boas, como ver meus filhos vendo a neve pela primeira vez. Esse foi o primeiro dia que nevou, e aí a gente subiu a montanha e foi fazer guerra de neve. Então, também eu tenho um poema que fala da neve, porque
são coisas lindas, né, que você vai vivendo e momentos. E assim, também a expatriação, ela une muito a família, muito, assim, porque são só vocês ali, né? Então, assim, tudo que a gente fazia era junto. Então, é um momento muito bonito. Eu tinha separado essas para falar que não só, né, falar das coisas positivas e dos momentos lindos e poéticos, porque eu vejo essas fotos hoje, eu falo, gente, isso é poesia, isso é felicidade. Olha isso, a cara dessas crianças. Mas vamos lá, a gente estava falando do meu fracasso, né? Nem era disso aí. Então, eu escrevi. Esse é o primeiro poema que abre. Aí eu escrevi ainda em Brasília. Antes, quando eu estava about to, né? Eu estava indo virar expatriada, mas isso ainda estava em Brasília. No meu peito cravei mais uma medalha. E não foi de ouro, talvez de latão, barro ou qualquer excremento. 15ª vez. Já perdi as contas. Não dá mais para registrar em números, só em milímetros cúbicos de lágrimas derramadas. Reflexo imediato e não controlado da dor, de tentar, de ousar, da dor de viver. Pois só se dá o luxo de perder aquele que arrisca, que tenta, que desafia. Só os fortes colecionam derrotas. E eu escrevi isso, assim, foi um desabafo. E mandei para o Gustavo, porque, assim, de alguma maneira eu sentia que eu tinha decepcionado ele. E, de alguma maneira, eu queria pedir desculpas, porque ele acreditou em mim, ele acreditou no meu potencial acadêmico, e eu falhei. E mandei isso para ele. Só que a resposta dele me surpreendeu, porque a resposta dele foi: nossa, eu não sabia que você era uma poeta. E eu também me surpreendi, porque eu também não. Eu só escrevi o que eu estava sentindo. E só que a partir dali eu comecei a achar que eu pensei, pô, o cara é professor da UNB, é poeta, já tem livro publicado. Se ele falou isso, deve ter alguma coisa aí. Então, vou investir. Vamos investir, né? Eu pensei, vou investir nos meus escritos. Só que eu tinha que fazer minha mudança. E vamos lá, mudança, empacotar, preparar as coisas, pedir licença do meu trabalho que eu tinha acabado de começar, aguentar os meninos chorando o tempo todo, porque o Pedro viajou 4 meses antes, eu fiquei esperando acabar o ano letivo, eles estudavam na Escola das Nações, e finalmente mudamos para Genebra, e a poesia ficou ali um pouquinho, pode passar, a poesia ficou ali um pouquinho meio adormecida, porque nesse caos, assim, eu não estava conseguindo nem botar os meus sentimentos no papel. Então, a gente chega na Suíça, em 2008, essa foto aí é realmente o primeiro dia, foi o dia que a gente saiu do aeroporto e foi para... Estava tendo a Eurocopa, a gente foi para lá, para o Plan Palais, e estava tendo lugar para tirar foto, a gente tirou foto. Esse é o nosso primeiro apartamento em Divonne, que a gente foi morar na França primeiro, porque era mais barato, e a gente alugou um apartamento pequeno, porque a gente ia ficar só 1 ano, né? Ou 2. Então, né? Para ficar num apartamento grande. Então, aí chegamos lá, e no meio dessa história de adaptar menino, de aprender a cozinhar, porque eu não sabia cozinhar e tudo, eu resolvi que, quem sabe, não era uma hora boa para eu fazer um mestrado. Não tinha dado certo em Brasília, mas podia dar certo na Suíça, né? Então, eu me inscrevi no mestrado de Lausanne, fui aceita e comecei a ir às aulas, e era uma loucura, porque eles me exigiram fazer 1 ano de graduação, já que a minha formação era em publicidade e eu queria fazer cinema, estudar cinema. Então, eu fazia ao mesmo tempo o programa do mestrado e da graduação. E era uma loucura, tinha aula 4 vezes por semana, ficava 50 quilômetros da minha casa, voltava correndo, pega menino, leva para futebol, leva para não sei o quê. E às vezes eles tinham que ir comigo, como nessa foto aqui que eu coloquei, porque a Universidade de Lausanne fica no cantão de Vaud e eles estudavam no cantão de Genebra, os feriados são em dias diferentes. Então, às vezes, tinha que levá-los para a aula, e levava, enchia a mochila deles de caderno, coisa para eles ficarem desenhando, ou fazendo tarefa, ou sei lá o que, lendo, e eles iam comigo. Mas, assim, eu tenho muito boas recordações desses momentos, porque
Nesses dias eu ia acompanhada, né? E de um modo geral eu não estava acompanhada, porque quando eu cheguei para fazer o curso, assim, primeiro que eu era mais velha do que a maioria, porque o pessoal estava com 20 anos, 20 e pouquinho, e assim, eles não estavam muito interessados, já todo mundo tinha seus amigos, ninguém estava muito preocupado em fazer amizade. Então, eu ficava muito só. Eu sentava. Esse prédio que eu coloquei era o prédio onde eu tinha aula, que é a Biblioteca Central da Universidade de Lausanne, e ali onde tem aquele toldo amarelo, essas cadeiras que não dá para ver direito, ali é onde eu ficava sentada nos intervalos, olhando para o Lac Léman, porque a frente aqui era para o Lac Léman. E nesse lugarzinho eu escrevi muita coisa, porque eu ficava sozinha, quando os meninos não iam comigo para aula, mas que eram poucas vezes, claro. Eu ficava só, e era um momento que eu usava também para botar meus sentimentos no papel, né? E assim, no começo, no primeiro ano, eu fiquei muito só na universidade, eu me sentia muito sozinha. Pode passar, Dani. Aí eu me sentia assim, tinha horas que me dava aquela angústia de estar só e tal. E aí teve um 21 de abril, eu comecei o mestrado em fevereiro, em 21 de abril ainda não tinha nenhum amigo na faculdade, sentei lá e pensei, né? Aniversário de Brasília, aniversário de Roma e eu em Lausanne. Mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, não estaria aqui nessa parte do mundo. Mas me chamo Lília, que rima com Brasília. Terra que me adotou pequena e que aprendi a amar. Candanga da Gema, surfista do Lago Paranoá. Eu não sou daqui, eu sou mesmo de lá. Então tinha essa coisa do pertencimento, na verdade do não pertencimento. Eu não me sentia parte daquele grupo ainda. Porque isso demora um pouco. Não, ele acontece, o pertencimento acontece, mas ele não é rápido. Então, assim, esse período do começo do mestrado foi muito solitário e tinha toda a questão da língua, porque eu falava francês, porque eu estudei na Aliança, depois, quando eu tinha 18 anos, eu fui para Lille, fiquei 5 meses, fiz um intensivo, mas aí, quando eu cheguei, primeiro que meu francês já estava bem defasado, e segundo, que uma coisa é você falar o francês da rua, né, falar a língua que você precisa para falar na rua, outra coisa é a língua que você precisa para um curso acadêmico, para argumentar, para contra-argumentar. Então, eu me sentia sempre muito em desvantagem com relação aos outros alunos, porque eu não era rápida na minha devolução. E isso me frustrava muito. Porque eu me sentia assim, eu pensava, poxa, eu escolhi estar aqui, era o que eu queria, mas eu não sou protagonista dessa história. Eu sou só uma figurante. E aí eu escrevi esse outro poema, que é o que está, inclusive, na 4ª capa do meu livro, que é: não me sinto protagonista desse filme. O cenário fui eu mesmo que escolhi. O enredo, escrevo linha a linha. O elenco, não conheço. São todos estranhos, desconhecidos, figurantes. Cinema falado com atores mudos. Filme sem estrelas. Apenas eu, como figurante principal. E era bem isso, assim. Eu me sentia muito figurante da minha própria história, porque eu tinha escolhido estar ali. Sim, eu não fui arrastada. Eu escolhi estar nesse lugar, mas eu não era protagonista. Ninguém me conhecia, ninguém falava comigo. É como se eu realmente fosse figurante daquela história ali, onde todo mundo passava e nem olhava para mim. Então, assim, foi esse primeiro ano, acho que foi um período bem complicado de adaptação, mas que me rendeu muitos frutos poéticos, inclusive esse que eu escrevi, que eu vou ler agora, e com o qual eu ganhei um prêmio na Suíça. Filha de Outro Norte. Esse eu também escrevi lá em Divonne, né? Mas era esse período. Hoje acordei estrangeira, uma estranha passageira de uma viagem que não cabe em mim. Mais hoje do que ontem, desconheço. Temo, anseio, não reconheço, me desconheço. Sou brava, sou forte, sou filha do norte, mas não desse norte daqui. Meu norte é quente, é seco, é árido, queimado, é guerreiro. Nesse norte sou fria, sou branca, pálida, sou ninguém, sou sem norte.
Aí eu escrevi esse poema e eu resolvi mandar para esse concurso da Associação Raízes, que é uma associação brasileira que existe em Genebra, que ensina português brasileiro para crianças filhas de brasileiros ou brasileiras que estudam na rede pública de Genebra. É um programa super bacana. E eu conheci a Associação Raízes pela Martine, que era a professora particular de português do João e da Nina. Que quando a gente chegou lá, a gente achou uma professora de português para eles não perderem o português deles, né? E para aprenderem a gramática. Então, eu soube e mandei assim, bem despretensiosamente, meio escondida, na surdina, ninguém ficou sabendo que eu tinha mandado. E um belo dia eu estou lá em Lausanne, na faculdade, ali naquele intervalo, sentadinha ali, quando eu vejo que eu ganhei o primeiro prêmio. Eu falei, não é possível, não, como assim, como assim? E isso foi muito bom para mim, porque até então eu escrevia, mas eu guardava. A única pessoa que lia era o Gustavo. Nem o Pedro lia, meu marido não lia, porque eu não queria mostrar esses sentimentos para ele. E até por isso o livro é dedicado ao Gustavo, e eu falei para o Pedro, não vai ficar com ciúmes não, mas esse livro tem que ser dedicado ao Gustavo, porque ele que é o meu mentor poético. Mas então, esse poema, Filha do Outro Norte, de Outro Norte, junto com o prêmio que eu recebi, funcionou de alguma maneira como uma legitimação que eu precisava. Eu comecei a acreditar mais no que eu escrevia. Então foi muito bom eu ter ousado, eu ter tido a coragem de mandar o poema, porque aí eu comecei a perceber que talvez o que eu escrevesse de fato tocasse o coração de outras pessoas, né? Porque a gente escreve para a gente, mas você não sabe, eu escrevia muito como desabafo. Eu não escrevia pensando no outro. A verdade é que eu escrevia para mim. Mas de repente você descobre que e eu lembro que uma vez eu falei para o Gustavo, eu não gosto muito dos meus poemas assim, porque eu acho que eu falo muito de mim. Eles são muito pessoais. Ele falou: "Não, mas espera aí, quem disse que o que é pessoal não é bom? O que é pessoal, ele pode servir para outras pessoas. Você pode estar sentindo uma dor parecida com de outras pessoas e que elas não sabem como expressar". Então ele falou: "Não, não tem isso, pode ser pessoal sim". Então isso tudo me deu mais, assim, mais confiança mesmo para eu continuar escrevendo. E aí tá, passou o tempo, 2 anos já na Suíça, nada, vamos embora, não vamos embora, ninguém sabe o que vai acontecer, eu também não sabia o que fazer, como é que eu vou arrumar um emprego se eu posso ir embora daqui a 3 meses, quem vai contratar alguém que não sabe até quando vai ficar? E eu já tinha terminado o mestrado, feliz da vida, que bom, deu tempo de terminar o mestrado, então pelo menos vou voltar para o Brasil com alguma coisa a mais, né? Um título, além de toda a vivência, mas com um título, beleza. Mas e nada, e o Pedro não me dizia, a gente não tinha uma decisão, eu não sabia o que ia acontecer. Então, eu escrevi aquilo começou a pesar um pouco para mim, porque eu comecei a pensar, poxa, eu deixei tanta coisa para trás, e agora, né? O que eu vou fazer? E os sonhos, os meus projetos, tudo que eu tinha pensado para mim, como é que vai ser? Então, esse momento depois de 2 anos e meio, que eu já estava me sentindo adaptada, já estava bem, terminei o mestrado, comecei a fazer hiking, foi ótimo, amei, me descobri nas montanhas e caminhando e tal. Mas, de repente, eu comecei a pensar, tá, e agora? O que vai acontecer? Né? E aí eu escrevi esse outro aqui. Aqui a gente já morava em Copé, porque depois de 1 ano na França, a gente viu que a coisa muito provavelmente ia durar mais tempo e que o apartamento pequeno não estava funcionando. Era muito pequeno. Aí a gente mudou para uma casa em Copé, que fica na Suíça mesmo. E eu também tinha uma coisa com o pertencer. Eu falava para o Pedro, é muito estranho, eu sou brasileira, moro na França, mas faço tudo na Suíça, os meninos estudam na Suíça, eu estudo na Suíça, eu quero me sentir pertencendo a algum lugar. Eu não quero, eu estou muito dividida. Então a gente também decidiu mudar para a Suíça para a gente meio que fincar o pé na Suíça, entendeu? Vamos torcer pelo time da Suíça, vamos vestir a camisa da Suíça. E porque eu me sentia meio dividida, eu sou França ou sou Suíça, né? Aquela coisa. E aí eu escrevi O Alvorecer. 20 anos, primeiro emprego, tantos sonhos de futuro, vida ainda em rascunho. 30 anos, empregos já abandonados, outros desejados, sonhos redesenhados, primeiros capítulos já bem registrados. 40 anos, ainda não os escrevi.
mas vislumbro a compilação de alguns rascunhos, já pensados nesses 36 anos corridos. Talvez colorindo-os com aqueles sonhos rascunhados aos 20, remodelado aos 30, talvez reais nos 40, ou nos 50, 60, 70. Eu tinha 36 anos, era tão novinha, né? Eu não achava, não, mas agora eu vejo como eu era novinha. Mas, enfim, aí, diante de tudo isso, eu tinha que reprogramar meus sonhos e eu resolvi voltar para a universidade. Falei, vamos engatar num doutorado, porque, na pior das hipóteses, se a gente mudar, eu tento transferir, tento fazer à distância, eu não vou perder, né? Então, vamos voltar para a universidade. Volto para o doutorado, e aí você volta para o doutorado com já meio, assim, um status diferente, assim, eles tratam o doutorando de uma maneira diferente que eles tratam o mestrando, sabe? Então, eu já voltei, primeiro que o meu francês já estava muito mais seguro, eu já me sentia em condições de argumentar, eu já conhecia os lugares, já estava super adaptada, e eu amei morar na Suíça. Então, eu gostava das regras da Suíça, me dei bem com as regras. Então, eu comecei a me sentir de novo, assim, no meu lugar. Eu falei, eu pertenço a essa universidade, me sentia bem de estar lá. O meu orientador, que era doido, ele me jogava na água e me mandava nadar, então ele me escrevia, não, vai fazer essa apresentação nesse colóquio aí. E lá eu ia fazer. Então, com isso, eu fui ganhando confiança. Eu fui apresentando papers em seminários, escrevi artigos e comecei a me sentir de novo, assim, valorizada na minha carreira, que já era outra, né? Já não estava mais na publicidade, já estava mudando o caminho, mas estava me sentindo de novo assim, me adaptei, estou no meu elemento, que bom, legal. Resolvi estudar alemão, porque a Universidade de Lausanne tem uma parceria com a Universidade de Zurique, a gente ia todo ano para Zurique e assistir seminários, eu achava ruim chegar lá e não saber falar nada, não entendia nada. Comecei a estudar alemão, aí estava estudando para a prova de alemão quando o Pedro me informa que a gente ia morar na Argentina. Aí eu falei, bom, mas espera aí, por que eu estou estudando alemão, né? Eu devia estar estudando espanhol, não alemão. E também, de novo, eu fiquei feliz por um lado, porque eu sabia que aquilo representava uma coisa boa para a nossa família, para o nosso projeto de família, porque o Pedro até então trabalhava em projetos. E quando ele foi para a Argentina, ele foi para ser diretor do escritório na Argentina e ele passou a ser efetivo da OIT, funcionário público internacional. Então, isso representava uma segurança para a nossa família. Eu sabia que era muito importante para a carreira dele e também para a gente. Mas é aquela história, e eu, né? E eu nessa história? E a minha carreira? E as minhas aulas? E o meu grupo? Eu pertencia à École Doctorale, que era um grupo, a gente se reunia todo mês, eles pagavam para a gente ir para Zurique, para cursos, e eu vou perder tudo isso? Então, assim, a mudança para a Argentina veio carregada de muita coisa difícil, porque eu via o Pedro crescer, a carreira dele ascender, e a minha voltar para trás. Então, era assim, ele subia um degrau e eu descia um. E isso foi muito duro, muito difícil no começo, e eu não percebia que eu culpava ele de alguma maneira. Então, assim, eu não tinha sido arrastada outra vez. Era uma escolha conjunta, tudo pensado, mas era difícil. Foi muito difícil. Eu acho que foi a parte mais difícil, foi essa mudança, porque primeiro que eu fui na ilusão de que ia ser ótimo. E quando eu percebi que eu estava longe da universidade, longe do meu orientador, longe de tudo aquilo que eu tinha construído e conquistado ao longo daqueles 7 anos na Suíça, doeu. Foi muito difícil. Eu escrevi os meus poemas mais baixo astral, assim, mais tristes, eu acho que são os da Suíça, os argentinos. Mas, gente, tem coisa boa também, tá? Mas, assim, só dizendo. Então, eu escrevi esse aí porque era como eu me sentia na época, muito cinza. E eu escrevi: quisera ter 80 anos, olhar para trás e ver tudo feito, sem obrigação do por fazer, sem o peso do não fazer. Quisera já ter a cabeça toda branca, sem ter que passar pela cobrança da tinta, o rosto todo enrugado, sem o apelo do botox, o peito caído, sem a vizinhança do silicone.
Me rebelo contra a moda, contra a mídia, contra as redes. Brigo, argumento, reclamo, aponto o dedo, me torno ranzinza, cinza. Me falta cor, me falta brilho, me falta vida. Me sobram vincos, marcas, cicatrizes. Me restam sonhos não alcançados, passos não dados. E esse medo gigante de ser, esse medo que me domina há 43 anos, que não envelhece, só cresce, se rejuvenesce e me entristece. Então, é o que eu disse, esse foi um período bem difícil, mas em algum ponto eu tive consciência e pensei que eu tinha que reagir, eu tenho que reagir. Então, fora escrever, botar no papel, eu tinha que reagir. Então, eu me inscrevi num curso, fui fazer o curso de documentários, que foi muito bom, na Universidade de Tela. Tive que fazer pequenos documentários, pequenos filmes, coisa que eu nunca tinha feito, e foi muito bacana, conheci gente. Comecei também uma coisa que foi ótima, me voluntariei para fazer trabalhos para a Embaixada do Brasil na Argentina. Conheci a maravilhosa Maria Cristina Raiol, que talvez vocês conheçam. Ela era adido cultural na época lá, e assim, a gente acabou ficando super amiga. E aí ela me convidava para fazer os eventos, então fui falar sobre Glauber Rocha, fizemos eventos em Santa Fé. Então, assim, eu dei uma. Aí, assim, eu me distanciei da minha tese, sabe? Fiquei um ano meio quase sem tocar na tese, mas me deu um respiro, assim, me deu porque eu me sentia viva de novo. E eu e a Maria Cristina, a gente conversava muito e foi muito bacana. E, assim, os eventos que a gente fez foram muito bonitos, eventos cheios de sentimento. A gente realmente colocava a alma naquilo que a gente estava fazendo. Então, essa busca por outras atividades, coisa que eu nunca pensei em organizar, fazer curadoria de eventos de cinema, mas eu fui e vi que eu conseguia fazer, e até que eu era boa em fazer aquilo, não era tão ruim. E, assim, gostei, eu gosto de falar em público, eu não tenho o menor problema em falar em público. Então, assim, eu fui descobrindo outros lados meus, outras facetas minhas. E só que aí no meio de tudo isso, quando está tudo, né? De novo, estou eu lá começando a achar espaço, organizando outras atividades, deu uma desviada um pouquinho do doutorado, mas tudo bem. Aí vem outra coisa difícil na vida da expatriação, que é a saída dos filhos. Em 2017, o João foi estudar nos Estados Unidos e, assim, é duro, porque você saber que seu filho está em outro lugar, longe, muito longe de você, e que se acontecer alguma coisa, você vai demorar muito para chegar lá, isso é difícil. Então, assim, por alguns meses eu ia dormir e acordava no meio da noite agoniada, pensando, meu Deus, deve ser, ele deve estar precisando de mim, deve ser, deve estar, isso é um sinal. Aí eu olhava meu celular, nada, ele estava bem, nada disso. Até que você se acostuma, aí você volta a dormir, né? Mas, assim, tudo é um processo. Nessa época eu escrevi esse bem pequenininho, que é Asas. Maldita hora em que te desenhei asas nas costas. Bendita hora em que te ensinei a voar. Voe alto, mas não te afastes. Volte sempre para desanuviar. Porque é isso também, a gente ensina a voar, e que bom que a gente ensina a voar, porque os filhos são do mundo, né? Eles não vão ser nossos para sempre, então eles precisam. Vou beber água. Então, assim, eu acho que isso também faz parte. Ao viver nesse mundo meio cigano, a gente ensina para os nossos filhos a ter um pouco mais esse desapego, né? Então, para eles é natural estudar longe. Não é um issue. E para a gente é dolorido, mas a gente aprende, a gente se acostuma, e depois eu confesso que a gente até valoriza ter o nosso dia de volta para a gente. Eu já estou nessa fase. Mas aí tá. João foi, eu ainda tinha a Nina em casa, então ainda tinha que acordar cedo, preparar café da manhã e assistir os jogos, né? Você ainda tem toda a sua vida ainda que tá ligada àquela rotina da família. Só que a Nina também ia embora, então eu tinha que também me preparar de alguma maneira para isso. E aí eu tentei mandar meu currículo para as universidades para ver se eu ia dar aula, ninguém me respondeu, ninguém lá, nunca ninguém tinha lugar. E aí eu resolvi montar
aulas particulares. Eu falei, então, já que ninguém me quer nas universidades aí, eu vou montar minhas aulas particulares, vou montar grupos e vou dar aula. Gente, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Primeiro porque eu descobri que eu amo dar aula, e aí os grupos, eu fiz um grupo em espanhol e um grupo em português. O grupo em português, a gente não se largou nunca mais. Eu fiz o primeiro módulo de História do Cinema Mundial, aí terminou elas, não, a gente quer mais. Eu falei, então tá, História do Cinema Brasileiro, módulo de História do Cinema Brasileiro. Não, a gente quer mais. Então tá, História do documentário, História da animação. Nessa brincadeira, eu fui embora, aqui no México ainda dei aula para elas, online. Então, assim, eu ia tentando ocupar esses espaços vazios, porque a gente não pode se entregar, porque se você se entregar, a coisa complica. E você vai descobrindo eu acho que você vai se descobrindo, você vai descobrindo novos talentos também em você, né? À medida que você se expõe, mas você tem que se expor. Mas, de qualquer jeito, bom, quando chegou a hora da Nina ir, eu achava que estava preparadíssima, né? Porque já tinha passado por um filho, estava com a vida cheia, doutorado, dando aula, tá? E olha, foi duro. Porque uma coisa, assim, saiu primeiro, mas a sua casa ainda tá cheia. Quando ela foi embora, foi aquele... Eu não sei nem explicar o que é a sensação, aquela coisa do vazio, mas é um vazio interno, é um oco, é uma coisa muito estranha. Então, nessa hora, eu só pensava em ir embora. Eu queria ir embora, porque também a gente estava no nosso final lá na Argentina, a gente sabia que o Pedro ia ser removido a qualquer hora, porque eles não aconselham ficar mais do que 4 anos, no máximo 5, e a gente estava no nosso 5º ano, então a gente entregou a casa, botou tudo num container e foi morar no Airbnb, só esperando, porque quando falassem, para ir para tal lugar, vamos. Só que, gente, foi assim, eu não sei se a decisão foi boa, não sei, não mas foi a decisão tomada. E foi muito difícil esse período também, mas eu acho que tinha muito a ver com isso, eles terem ido embora, né? Então, assim, tudo que você construiu ao longo daqueles 20 anos ali, de repente muda de configuração. Então, nessa época, eu escrevi esse aí, o Expatriada, que era como eu me sentia, porque tem outra coisa. Eu falando das amigas, né? Esse grupo que se tornou amiga. Os amigos, as amizades no mundo da expatriação são a coisa mais linda que existe, assim. Os nossos amigos realmente são a nossa família. E é uma amizade muito honesta, uma amizade muito leal, uma amizade de muita ajuda. A gente se ajuda muito. É com quem você conta mesmo. Um vai buscar o filho do outro, o outro compra não sei o quê. Na Suíça, uma amiga nossa teve câncer. Cada dia uma cozinhava para ela, ia deixar a comida na porta. Então, assim, tem um espírito de solidariedade que é uma coisa muito bonita. E o lado perverso dessa história é que você tem que deixá-los também, né? Então, você cria amizades lindas e maravilhosas e depois você vai embora. Então, você vive um luto por aquelas amizades. Mas você chega no outro lugar e você faz novas amizades, tão lindas quanto. Então, é isso. Então, você só tem que se acostumar com esses movimentos, né, do sobe e desce. Mas nessa fase da Argentina, tudo que eu queria era ir embora. Então, eu escrevi esse aí, sem saber para onde mirar, sem ter onde me agarrar, não quero ficar. Amigos indo, abandono vindo, quero ir, não aguento mais esse lugar. Quero colo, quero filhos, quero rumo, quero viajar. É como eu falei, os meus poemas da Argentina são os mais duros. Depois que... Enfim, bom, mas aí junto com tudo isso chega a pandemia. Então, no meio dessa loucura, estamos no Airbnb, eu estou terminando meu doutorado, os meninos foram embora e vem a pandemia. E a gente lá no Airbnb. Traz os meninos de volta para a Argentina, aeroportos fechando e tal, tudo aquilo acontecendo. E aí, nisso, a gente descobre que vai mudar para o México. Aí, bom, vamos fazer a mudança para o México. Sair da Argentina foi difícil, tivemos que pegar voo de repatriação para o Brasil, porque não tinha voo saindo da Argentina mesmo, estava o espaço aéreo fechado e tal. Mas conseguimos, fomos, foi ótimo. Fiquei 1 mês e meio em Brasília com os meus pais, dei aquela respirada, foi bom demais. Fizemos todos os trâmites de visto e tal, viemos para o México. Então, chegamos no México no meio da pandemia. Não dava muito para fazer amizade, o que não foi de todo ruim para mim,
porque eu tinha que terminar a tese, e eu queria terminar. Eu tinha me proposto a terminar aquele doutorado. Demorou 8 anos, mas eu terminei. E então o primeiro ano aqui foi só em casa estudando e tal, mas eu já me sentia mais colorida de alguma maneira. O fato de estar mais perto também dos meninos, de estar vivendo novos ares e tal, e estar conseguindo concluir essa coisa que eu tinha me proposto a fazer, que era o doutorado, também foi muito bom. Então, eu escrevi esse aqui, que é o último que eu vou ler para vocês, que já é minha vida no México, uma nova fase muito mais colorida, em que eu consegui concluir um ciclo, consegui superar muitas dificuldades, que foi terminar esse doutorado em 3 países, sendo que eu tinha que escrever em francês, pesquisar em português, enfim. E aí eu escrevi esse Jacarandás. Pinta-se de lilás no meu bairro, florescem novas cores dentro de mim, enfim. O porteiro do prédio da esquina varre as folhas caídas e sorri para mim. O vendedor de chapéus de palha me acena com jeito de arlequim. Primaverece no meu bairro, por fim. E foi isso. Então, a chegada no México significou para mim também a conclusão do meu doutorado, significou uma nova fase na minha vida, e eu achei que era então a hora de pegar tudo aquilo que eu vinha escrevendo ao longo desses 14 anos e transformar em algo concreto. E o Gustavo já falava desde quando eu comecei a escrever que eu tinha que publicar, que eu tinha que me aventurar no mundo das letras e tal. E só que não deu, assim, ao longo desses anos tinha muita coisa acontecendo, né? Mas eu ia escrevendo, não parei de escrever, não. Eu até brinco, eu falei, eu escasseei, mas eu não sequei. Então eu continuava escrevendo. E aí, quando terminou tudo, eu falei, acho que é hora. Eu até tinha e tenho ainda que publicar minha tese, mas assim, eu falei, quer saber, agora eu não quero isso não quero nada muito pesado, eu quero leveza, vou pegar meus poemas, vou escrever de forma livre, me libertar de um monte de coisas. E aí eu tinha dúvidas, porque é muita exposição, aqui eu me mostro muito frágil, muito vulnerável, eu tinha medo de mostrar para os meus filhos, para os meus pais, esse meu lado tão frágil, mas eu percebi que essa fragilidade, ela é ao mesmo tempo uma força, porque apesar dos vários momentos difíceis, eu consegui superar todos eles e sair inteira, assim. Terminei não, né? Porque a vida continua. Tanto continua que eu vou terminar agora com o último poema do livro, que justamente fala de que eu não sei onde os ventos vão me levar. Mas uma coisa que eu aprendi também ao longo desse tempo, de toda essa experiência, é me permitir ser feliz também. Porque a gente, nesse mundo expatriado, a gente vive numa bolha de privilégios. A vida é muito boa, a gente tem muita coisa boa, e às vezes a gente tem vergonha de ser feliz, porque, sei lá, a gente vê tanta coisa ruim, tanta coisa triste, tanta coisa no mundo não dando certo, que você de repente se pega, às vezes, meio incomodada de se sentir feliz. Mas eu acho que está tudo bem, assim, do mesmo jeito que está tudo bem da gente sofrer, ser triste, cair, levantar, tudo bem também a gente ser feliz, tudo bem alguém falar, e aí, tá tudo bem? Sim, tá tudo ótimo, eu estou feliz. E eu acho que o umbigo é, para mim, esse momento, é essa celebração da vida, é esse momento que eu digo, sim, eu passei por tudo isso, mas eu sou feliz. E é isso. E aí eu queria agradecer por escutarem tanta coisa, e deixo vocês com Lília dos Ventos, que eu nasci Nordeste, cresci Centro-Oeste, amadureço entre Norte, Sul, Leste e Oeste, esperando para ver onde os ventos me deixarão envelhecer. Obrigada. Não sei se eu passei do tempo demais, mas... não, esse aí pode deixar, não vou ler, não. Vou deixar ele aí. Vocês estão vendo ainda a tela projetada ou agora vocês estão passando para... Lilian, eu quero agradecer, na verdade. Bom, eu que te conheço há tanto tempo, né, e que acompanha as histórias de longe, estou emocionada aqui. Achei lindo e eu acho
tão pertinente, tão dentro de tudo que a gente escuta e que eu acompanho, porque eu acolho muitos servidores aqui no SAMS, né? E são essas histórias de momentos de tristeza, onde você descobre a força e como você aprende a se reinventar. Acho muito importante você trazer esse olhar do não servidor, né? Porque você foi como a companheira, né? Como a esposa, a familiar que está acompanhando. E esse foi um assunto que a gente começou a trazer recentemente para Itamaraty, porque a gente tem as famílias com essa dificuldade de não entender como é que o cônjuge está lidando com essa situação toda, e todo esse processo de se reinventar. Quando me perguntaram por que eu ia trazer uma autora para falar do livro de poesia, eu disse, porque eu sou setor de saúde, né? Eu disse, porque ela vai falar de tudo aquilo que os nossos servidores sofrem aqui, né? Porque ela está falando do lado da esposa que está indo, e ela vai contar o lado do cônjuge, da mãe que está perdendo os filhos, da esposa que fica mudando de um lugar para o outro, acompanhando o marido. E a gente tem várias situações dessas. Ela vai falar da casa dela vazia, porque os filhos ficaram pelo mundo nesse vai e vem, né? E dessa experiência, que eu acho que o mais bonito é a forma como você ressignificou. Né? Buscar encontrar um lugar onde você consiga acolher as suas emoções, onde você consegue acolher a sua tristeza, entender a força dessa tristeza e da coragem de expor as emoções, porque é muito disso, né? Preciso ser forte, não posso contar para o meu marido, não posso contar para os meus filhos, não posso contar para os meus pais. O mundo externo tende a olhar e dizer, nossa, a vida de vocês é perfeita, vocês estão morando na Europa. Exatamente. E aí eu acho que toda essa vergonha do... Eu tenho uma vida maravilhosa, sim, mas eu tenho as minhas dores também. Exato. E conseguir colocar essas dores em algum lugar e ressignificá-las é um movimento muito bonito. Quero dar os parabéns. Quero dar os parabéns e agradecer a você por estar aqui com a gente hoje, parabenizá-la pelo livro, o trabalho está lindo, e agradecer por você ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço poder compartilhar, contar um pouquinho, porque é uma avalanche de emoções mesmo, assim. Mas eu acho que são boas. Eu estava procurando essas fotos que eu coloquei aí, que são fotos antigas, né? Porque foi bem no começo. E foi tão bom voltar e ver e lembrar do que a gente passou junto. E é aquilo que eu falei, você fica tão mais unido. Assim, é muito bom, eu acho que para a família, né? Assim, essa coisa de... Eu lembro que a nossa atividade lá na Suíça, os meninos faziam aula de violão. Então, toda sexta a gente tinha que comer pizza, porque aí era dia de não cozinhar, meu dia de alforria, não precisava cozinhar. E eles tocavam violão pra gente, para mostrar o que estavam aprendendo e tal. Então, assim, são tantas lembranças boas, e eu acho que é uma vida muito bonita, que tem coisas difíceis, sim, sem dúvida. As pessoas que estão de fora muitas vezes não entendem isso, porque parece tudo muito conto de fadas, é tudo muito lindo, você morar fora, você poder visitar tantos países, né? Tudo muito bonito, mas é duro muitas vezes. Só que também, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que estar com os olhos muito abertos para enxergar oportunidades, porque elas existem. São cursos que você vai fazer. Eu adoro fazer curso, né? Adoro aprender. Então, assim, eu adoro me meter em curso. Agora mesmo tem uma amiga aqui que está falando, vamos fazer um curso de lendas mexicanas, não sei o quê. Opa, tá, me interessa. Porque, por mais que não tenha a ver com a sua área de atuação, ali você vai aprender coisas diferentes, você vai conhecer pessoas diferentes e o mundo vai se abrir para você. Então, eu acho que a gente tem que estar muito aberto. Eu acho que é importante isso, né? A Stephanie está querendo fazer uma pergunta. Stephanie, pode abrir seu microfone. Oi, boa tarde. Bom boa dia. Tarde. Tá. Aqui, bom dia. Queria agradecer pelas palavras também, porque Obrigada. Eu sou filha de servidor, então eu tive essa experiência, inclusive minha tese agora também está sendo sobre isso. Ah, que legal. Eu queria que você falasse um pouco, assim,
como a mudança dos seus filhos mudou um pouco a estrutura da sua família. Como você falou que eles mudaram, ficaram fora, né? E você foi para outro país. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Olha, como eu falei, a primeira mudança, que foi quando o João foi embora, ela foi menor em termos de dinâmica, porque a Nina continuava em casa. Então, assim, a dinâmica da casa continuou mais ou menos a mesma. A ausência dele era muito sentida, mas a dinâmica da casa se mantinha. Quando saiu a Nina, mudou, virou tudo de pernas para o ar. Porque primeiro que nós entregamos a casa, fomos morar num Airbnb, então eu fiquei longe de todas as minhas coisas materiais e dos meus filhos. Pensa no vazio que é isso na vida de uma pessoa. Eu acho que eu não pensei nisso antes, então foi muito drástico. Mas, assim, eu continuava dando as aulas, eu tinha minha tese, eu comecei a fazer mais exercício físico, então eu fui tentando preencher os meus tempos e também, ao mesmo tempo, respeitar o tempo deles fora, porque eu também não queria ficar ligando para eles muito, porque eles tinham que se adaptar também. Então, assim, eu acho que a Nina, não sei se ela ainda está aí, mas eu acho que eu não fui muito chata de ficar toda hora mandando mensagem. Eu gosto todo dia de saber que está vivo. Então, é assim, oi, bom dia, boa noite, está ótimo. Se fica muito tempo sem falar que está vivo, eu começo a ficar preocupada. Mas a mudança maior, eu acho que foi quando a gente chegou aqui também, que aí sim, foi a nossa primeira mudança já sem filhos. Aí é outro cenário. Mas uma coisa que eu tinha muito clara na minha cabeça, que eu falava para o Pedro, eu quero continuar tendo uma casa com um quarto para cada um deles. Porque eles precisam ter o espaço. Eles precisam saber que a casa deles continua sendo esta casa. Lá é provisório. A casa deles é aqui, por enquanto. Até eles se formarem, né, terem seu próprio apartamento. Mas eles têm que ter um lugar para deixar as coisas deles, para sentir que eles continuam pertencendo a essa família. O lugar deles ainda é aqui. Eles estão lá, mas o lugar deles ainda é aqui com a gente, assim, né? Não é querendo ser possessiva, não, mas eu acho que esse é um porto seguro, que eu acho que é importante. Eu, até hoje, tenho a casa dos meus pais em Brasília como um porto seguro. É incrível, quando eu chego em Brasília, eu me sinto tão bem. É assim, é uma recarga de energia. Eu preciso ir a cada tanto para Brasília, porque eu preciso dessa renovação, sabe? Desse respiro. E eu queria que a nossa casa fosse isso para eles. Então, a gente se organizou para ter uma casa com o lugar deles ainda, mas, obviamente, que a minha rotina aqui já não tem mais nada a ver com a que era antes, né? Então, assim, eu tive que me recriar muito, porque aí você cria num país novo, e quando eu tinha minha tese, ainda tinha tese, que preenchia todo o meu dia, ficava o dia inteiro, e foi o final, então foi defesa. Lá na Suíça são 2 defesas. Uma foi em outubro, a outra foi em maio do ano passado. Então, o meu tempo era todo estudando. Depois que eles saíram, depois que eu defendi a tese, aí eu tinha que repensar mesmo a minha vida, porque aí eu estava recomeçando. Só que recomeçando sem os 2 em casa. Então, aí foi assim, o primeiro momento eu tive um certo baque, senti um vazio. Depois comecei a preencher, eu passei a investir muito mais no meu Instagram. Eu tenho um Instagram de cinema, eu dou dica de filme todo dia, então eu comecei a escrever mais e mais e mais e mais. Enfim, comecei a investir mais em mim também e me permitir ter mais tempo livre também, ler mais. Eu tinha me afastado muito da leitura, porque eu só lia sobre cinema. Voltei a ler romances, vi mais filmes ainda do que eu já via. Então, assim, demorou um pouquinho, mas eu te digo que hoje, vendo que os 2 estão muito bem, cada um nas escolhas feitas, assim, eles estão felizes onde eles estão, eu me sinto bem. E eu já não sofro, mas acho que no começo a gente que é mãe sente um pouco a culpa, não sei, até culpa de não estar sentindo falta, entendeu? Mãe e culpa, né? Então, assim, ai, como que eu não estou sentindo falta? Mas hoje é diferente. Eu valorizo ter meu dia só para mim. Adoro falar com eles. Quando fico muito tempo sem falar com eles, ontem mesmo eu fui para academia, toda menina que eu via, eu achava que parecia com a Nina. Aí eu mandei uma mensagem para ela, falei: Nina, eu tô achando tanta gente parecida com você, eu já acho que eu tô com saudade. Então,
permanece isso. É óbvio que eu sinto saudade, mas é diferente. E já fiz a minha programação de vida hoje sem eles na minha rotina. Eles estão sempre na minha cabeça, mas não na minha rotina. E eu estou bem com isso hoje. Eu não sei se isso respondeu a sua pergunta, mas é assim agora. Responda assim, obrigada. Gente, mais alguém gostaria de abrir o microfone, falar alguma coisa, perguntas, comentários, troca de experiências? Bom, eu acho que se ninguém mais vai conversar com a gente, eu acho que é isso. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui conosco hoje. Quero agradecer mais uma vez, Lilian, pela sua presença, pela generosa partilha. Mais uma vez, parabenizar pelo livro. Obrigada. E, Stephanie, que bom que você está aqui. Espero que tenham outros familiares aqui, né? Outros filhos e esposas e maridos de servidores por aqui. Infelizmente, eu não consigo abrir o link da reunião para o público externo, mas ele vai estar dentro do site do Itamaraty. Então, quem quiser mostrar para filho, esposa, marido, é só acessar através do portal. E é isso, gente. O SAMS tem a intenção de aproveitar esse plano de remoção e trazer todos os meses uma nova experiência. A gente começou com a Lilian. Ai, que honra! E no final do mês que vem a gente deve trazer mais alguém também para falar sobre expatriação e repatriação, que eu acho que é outro tema, que a Lilian ainda não teve essa experiência de voltar para o Brasil, né? Ainda não, eu acho que é mais, pelo menos mais 7 anos, porque lá na OIT o P não pode voltar, assim, ele tem que... Só quando ele se aposentar, então ainda vai demorar um pouquinho. Um pouquinho. Mas a gente vai estar falando desse tema e trazendo outras pessoas para virem compartilhar com a gente experiências e mostrar como é que fizeram para se adaptar, para se ressignificar dentro dessa aventura gigante que é o morar fora. Então, mais uma vez, eu agradeço. Obrigadão, Lilian. Obrigadão Obrigada mesmo. A você. Um beijo Obrigada pelo enorme convite. para você. Tá joia. Obrigadão por ter aceito. Um beijo grande. Até logo, gente. Muito obrigado. Uma boa tarde para todos vocês. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchauzinho. Tchau, Esther. Boa tarde. Boa tarde. Aqui que é bom dia. Aqui são 10h30. Manhã ainda, né? Obrigado, querida, de verdade. Adorei. Tá Obrigada a lindo. você. Amei os poemas. Obrigada aqui. É o que eu te falei, não sei se era esse tipo de apresentação que você estava esperando, mas foi compartilhar mesmo um pouquinho da vivência e os poemas que nasceram dessa vivência, né? Não, era exatamente isso. Achei perfeito, porque é isso, é achar estratégias para extravasar tudo isso que fica aqui dentro, né? Para ressignificar, olhar com outro olhar. Eu acho corajoso a fala do todo mundo acha que a gente só tem coisas boas e a gente tem vergonha de falar que passa os perrengues, que sofre, que dói. Exato. Então, trazer isso foi muito importante também. Eu achei super relevante todos os comentários. Quero agradecer para você mais uma vez por trazer esse trabalho tão bonito, tão sensível, tão bonito, sutil mesmo para a gente, tá bom? Obrigada, Dani. Beijo enorme para você. Boa tarde para todos, vocês. gente. Boa tarde, obrigada a todos pela participação. Tchau.
Não, é isso, é desligar.